Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo, domingo de Páscoa, domingo do Senhor, em que estamos reunidos para a realização do estudo da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por essa semana tão abençoadora e pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que através desta ferramenta, estarmos unidos para juntos cultuarmos ao Senhor. Quero dar o meu bom dia à Segunda Igreja Batista em Alcântara, todos os amados irmãos, e convidá-los mais uma vez para que estejamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Revista Palavra e Vida, lição número 2, a universalidade da obra de Cristo. Essa é a nossa lição para este domingo. Quero convidá-lo a ter bem próximo a sua revista, seja ela impressa, seja ela em arquivo de PDF, disponibilizado no seu celular, no seu tablet, no seu computador, aonde você tiver mais facilidade e que você possa adorar ao Senhor conosco. Tenha também junto contigo o seu cantor cristão e a sua Bíblia Sagrada, para que possamos usá-los no momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Deus te abençoe, venha conosco e vamos juntos cultuar o Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, vamos cantar ao Senhor cânticos de louvor e adoração. Este é um tempo diferente, é um tempo de celebrarmos a nossa vitória em Cristo Jesus, através da ressurreição, a sexta-feira da paixão, um dia de dor, de luta, de sofrimento, sábado, e agora o domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus vai adiante de vós, diz o texto da palavra do Senhor. Portanto, é um tempo de cantarmos, é tempo de celebrarmos ao Senhor e dedicarmos a Ele a nossa adoração. Vamos cantar hino de número 101 do nosso cantor cristão, Cristo já ressuscitou. Estaremos assim junto com a irmã Jamile, cantando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. É que o seu cantor cristão, 101 do nosso cantor cristão. Bom dia, meus irmãos. Então, vamos começar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A universalidade da obra de Cristo. Este é o tema proposto pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho.
um assunto fantástico, abençoador, doutrinário, importantíssimo para os nossos dias. É como se o pastor Exaltino estivesse fazendo uma leitura das necessidades deste tempo, conquanto a lição já tenha um tempo, mas parece que ele faz uma leitura deste tempo e das necessidades, das demandas da igreja para este tempo, e o quanto é significativo estarmos sempre refletindo sobre este assunto, importantíssimo. Então, pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a Palavra e Vida, e eu vou começar a partir da página 18, tratar esse assunto. É claro, não vou citar as páginas e parágrafos como fiz nas outras lições, por não termos, muitos dos nossos irmãos não termos disponível a revista impressa. E, por certo, no arquivo em PDF, talvez tenhamos algumas dificuldades de localizarmos aí as páginas. É claro, eu imprimi, tenho aqui comigo, e quero, a partir desta premissa, tratar com os irmãos esse assunto tão relevante para a nossa vida espiritual. O pastor Exaltino inicia a sua lição nos desafiando a pensarmos na universalidade da obra de Cristo. É claro, ele está falando e abordando o assunto sobre a salvação, a forma como o Senhor Jesus nos alcançou através da salvação. É claro, vale lembrar que a palavra universalidade remete-nos a pensarmos sobre algo que é comum a todas as pessoas, sem distinção de cor, raça ou religião. É como se o pastor Exaltino tivesse nos conduzido a pensarmos de que a universalidade, ou seja, a salvação, a obra de Cristo, não é exclusivista, mas é para todo aquele que nele crê. Diz a lição: das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho, ou a ideia de o caminho como sendo um grupo, tirá-lo da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. É claro, o autor nos adverte a continuar refletirmos o que Paulo fez e a forma como Paulo tratava a questão da salvação, a questão do reino de Deus e a importância dele para a vida de todo ser humano. O homem de Tarso tornou-se o homem de Nazaré, ou tornou o homem de Nazaré matéria de culto no mundo inteiro. Paulo compreendeu melhor do que ninguém que a obra de Jesus tinha uma dimensão universal. Não era exclusivista, mas tinha uma dimensão universal. E como foi abordado na lição anterior, Paulo, aqui representado pela analogia que o pastor Exaltino faz, é como se disséssemos: o vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O fato de ele ter sido um fariseu torna a questão muito mais impactante. Me chama a atenção, e o autor nos adverte sobre isso, que muitas vezes nos nossos dias tem se tido uma conotação diferente da ideia de fariseu. Hoje, fariseu é sinônimo de hipócrita, por causa de Mateus, capítulo 23, onde o Senhor Jesus faz uma analogia e faz uma comparação e fala acerca deste grupo. Esse texto nos direciona na nossa interpretação. Portanto, fariseu deriva do termo farishu, que significa abstinência ou separação. Era um grupo mais fiel ao judaísmo, preso à Torá, que era a lei para o judeu. O fariseu, ele não era hipócrita, mas era alguém muito sério, alguém muito zeloso pelo judaísmo, com uma mente dominada pela lei. Paulo, que era um judeu ortodoxo, foi também alguém que entendeu o evento Jesus como nem a própria igreja compreendeu no início. Paulo entendia que a mensagem de Jesus era uma mensagem
universal, ou seja, era para alcançar todo aquele que nele crê. Paulo, então, inicia a lição com essas palavras e nos remete à reflexão de alguns aspectos. E ele destaca 3 aspectos muito interessantes acerca deste assunto, os quais continuaremos refletindo nesta manhã. A primeira ideia que ele traz é a ideia de que inicialmente inicia uma seita judaica. O autor nos desafia a pensarmos e refletirmos que Paulo está conduzindo e orientando a igreja para que houvesse uma libertação dos conceitos do judaísmo e que de forma a igreja pudesse caminhar de forma abençoadora no contexto e dentro da ideia que ele estava pregando e apregoando àqueles irmãos. Para Paulo, era necessário deixar os ranços do judaísmo, pois estamos no tempo da graça, resultado do sacrifício de Cristo Jesus, e era desta forma que Paulo estava conduzindo. Quando Pedro, o texto diz, quando Pedro subiu a Jerusalém, Pedro disputava com ele e uns que eram da circuncisão, dizendo: entraste na casa de homem circunciso e comeste com ele. Atos capítulo 11, versos 2 e 3. Pedro foi também censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Segundo o autor, aliás, ele dissera a Cornélio que não deveria entrar em sua casa e que o fazia por causa da visão que Deus havia dado a ele. Aqui abro um parêntese para citar o texto que está mencionado na lição, Atos capítulo 11, verso 28. Acredito eu, imagino eu, que aqui trata-se de um erro material, uma linguagem que se usa no jargão jurídico, e um erro material pode ser algo conceituado, um equívoco, uma inexatidão acerca de um erro de cálculo, de uma ausência de palavras, um erro de digitação. E aqui eu quero crer que há um erro material, ou seja, um erro de digitação, porque o texto de Atos 11, 28 não está correlacionado com o que o autor está falando, mas sim Atos capítulo 10, o verso 28, que é o texto que o autor está sugerindo para nós a reflexão. Atos 10, 28 diz assim: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, Pedro ele é advertido, mas ele fala a respeito da sua entrada ali na casa de Cornélio, porque ele assim entendera de Deus receber essa ordem. Já era a igreja caminhando para começar a romper com alguns costumes do judaísmo. O autor, uma vez mais, nos adverte a pensar o quanto importante era para Paulo fazer com que a igreja compreendesse de que também a salvação chegara também para os gentios. Quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, Pedro e seus acompanhantes se admiraram. Os gentios também agora passam a ter direitos espirituais. E foi assim que eles foram batizados. É claro, mas nem assim a questão ela cessou. O autor sugere o texto de Atos capítulo 15, versos de 1 a 29, leia depois em sua casa, diz que as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo deveriam partir para a prática do judaísmo, que era da circuncisão. Ou seja, todo gentio convertido, segundo alguns, deveria também se circuncidar. Isso causa, é claro, uma disputa e uma confusão no contexto da igreja. Me chama a atenção que o caminho, quanto era uma seita judaica, e apregoava que quem entrasse nela deveria guardar também o judaísmo. Essa era a questão da discussão. Foi exatamente nesse contexto de discussão sobre circuncidar ou não circuncidar, ser circuncidado ou ser considerado incircunciso, que era uma prática que veio lá desde o tempo, inicia lá com Abraão, segundo alguns historiadores, e essa prática chega com muita força no contexto do judaísmo.
E agora a igreja também, que era impregnada dos conceitos do judaísmo, porque vieram muitos deles, muitos judeus se convertiam, e esses que se convertiam eram impregnados desses conceitos. Nesta ocasião, segundo o autor, se deu a ruptura e o evangelho deixou os limites estreitos que queriam impor. Interessante que Paulo lutou contra esses conceitos. Desde a sua conversão, o Senhor dissera para Paulo que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. O autor faz uma colocação muito interessante. Ele diz que, mais tarde, na sua mais dura carta, Paulo disse que a circuncisão, como um rito religioso, ele anulava a obra de Cristo. Ou era cristão, ou judeu. Ou salvação pela graça, por meio da fé, ou a salvação pela lei. E segundo alguns que advogavam a ideia da circuncisão, Paulo vai aqui combater, dizendo que se a salvação ela viesse por causa da circuncisão, ou se ela viesse pela prática da lei, a morte de Jesus teria sido plenamente sem sentido. E Paulo escreve aos Gálatas isso, trazendo essa ideia muito forte. É bom lembrar que vivemos tempos em que algumas pessoas, e segundo o autor, ele aborda essa questão de uma forma muito, muito interessante, algumas pessoas querem restaurar, no contexto da igreja hoje, algumas destas práticas do judaísmo, ou seja, querem restaurar o judaísmo em nossa teologia, inserindo símbolos judaicos, tais como festas judaicas. Você já ouviu falar, por exemplo, festa da colheita, festa disso, festa daquilo, conceitos judaicos que são trazidos para o nosso contexto. Paulo está exatamente combatendo para que isso não viesse para o nosso contexto. E é interessante que o autor nos adverte, porque além dessas práticas de festas judaicas, algumas hoje querem introduzir no contexto estrela de Davi, outras talvez o quipá, o chapéu masculino judaico. Algumas querem trazer para o contexto do culto a presença física da Arca da Aliança. Alguns desses conceitos são trazidos para os nossos tempos. O autor faz uma abordagem muito interessante, muito forte nesse sentido. Ele diz: nós não somos judeus, somos cristãos. Não somos filhos do Sinai, mas somos filhos, sim, do Calvário. Nada temos a ver com Agar, mas sim com Sara, pois não somos filhos da Jerusalém geográfica. Somos, sim, filhos da Jerusalém espiritual. Jesus faz toda a diferença no contexto da nossa vida. O autor diz: não somos de Jesus, nós somos de Jesus e ouvimos a Jesus e não a Moisés ou Elias. E aí cita o texto de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 5, quando Jesus, junto com seus discípulos, se transfigura, e ali aparece a figura de Moisés e a figura de Elias, representando a lei e os profetas. E o texto encerra no verso 5 com a palavra, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele escutai. Nem a lei, nem os profetas, mas Jesus Cristo. E é dessa forma que o autor nos adverte. E aí sugere o hino de número 401 do nosso cantor cristão, que diz: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Somos de Jesus e não de Moisés. Não podemos voltar atrás, pois não somos daqueles que recuam na sua fé. Desta forma, o autor nos adverte a pensarmos e refletirmos que aquilo que inicialmente era uma seita judaica, agora, num contexto diferente, compreende que somos não presos ao judaísmo, mas somos filhos de Deus, somos filhos do Senhor Jesus, e a Ele devemos seguir, e a Ele nós estaremos sujeitos na nossa vida espiritual. No segundo aspecto, o autor nos adverte a pensarmos sobre o evangelho que veio para todos. É claro, a universalidade da obra de Cristo, ela nos aponta e nos leva a pensarmos num evangelho
não exclusivista. Um evangelho que nos leva a acreditarmos e cremos que Cristo veio para todo aquele que nele crê. Para o apóstolo Paulo, esta universalidade do evangelho, com o direito da salvação dos gentios, estava predita desde o início da história da salvação, que começa com Abraão, como lemos lá em Gálatas capítulo 3, verso 8. E ele era o homem que iniciaria este processo na igreja. Obviamente, ele tinha consciência disto desde a sua conversão. O Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido por ele para levar o nome do Senhor para os gentios. Atos capítulo 9, o verso 15. É claro, meus irmãos, para que Paulo pudesse levar essa mensagem, para que Paulo pudesse, compreendendo essa mensagem, também transmitir aos seus irmãos, ele enfrentou alguns líderes, algumas dificuldades no contexto da igreja. Tiago, Pedro e João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Ele mesmo se declarou missionário aos gentios várias vezes. Está lá em Romanos, capítulo 11, verso 13, 15, 16, em Gálatas, também em 1 Timóteo 2, 7. Paulo ensina, o ensino de Paulo é claro, e Paulo ensina que Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gentios, debaixo do pecado, ou seja, todos pecaram. E não apenas o contexto de que o judeu era alguém que não tinha pecado. É claro, vale lembrar, o autor nos adverte isso, que muitos dos judeus acreditavam na circuncisão como uma marca de Deus, e o fato de serem circuncidados os tornava merecedores da graça ou da salvação. E por serem circuncidados, eles estavam livres e não se achavam pecadores. E aí Paulo vai escrever e dizer, deixar muito claro para a igreja, que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. A vantagem dos judeus é que eles receberam os oráculos divinos, mas também estão debaixo do pecado, como os gentios. Judeus e gentios eram pecadores, segundo o que Paulo estava ensinando à igreja. E ele adverte a igreja de que tanto judeus quanto gentios precisavam, de fato, se converter. Todos precisavam do mesmo Salvador, Jesus Cristo. E só por intermédio desse Jesus Cristo, todos poderiam alcançar a salvação. No pensamento de Paulo, Deus é Salvador de todos os homens. É interessante que o desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. É claro, mais à frente, no próximo ponto, o autor vai nos levar a entender que, conquanto no pensamento de Paulo, Deus é Salvador de todos os homens, não significa dizer que todos serão salvos. E aí nós vamos falar um pouco mais detalhadamente no terceiro ponto sobre essa ideia. Isto é, a universalidade da obra de Cristo, conclui o autor, ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem alcançar a salvação. Por isso, João 3,16, que gostamos muito de recitar, porque quase todos nós o temos, eu diria, ousaria dizer que todos nós o temos de cor, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a universalidade da obra de Cristo, colocando ou dando ao homem a oportunidade de alcançar a salvação. No terceiro e último aspecto dessa lição, o autor nos leva a refletir sobre duas ideias interessantes. Universalidade, sim. Universalismo, não. Por que não universalismo e por que sim universalidade? É claro, ele vai discorrer sobre esse assunto, mas é sempre válido lembrarmos que a ideia de universalidade dá-nos a ideia, o entendimento de algo comum a todos, sem distinção de raça, cor ou religião. E isso ele diz, universalidade sim, a salvação ela vem para todos, ela é comum a todos, sem distinção de cor, raça ou de religião. O universalismo é uma doutrina ou uma crença que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna
em virtude da bondade de Deus. E a isso, ou a esta ideia, o autor diz, universalismo não, porque senão incorreríamos num erro teológico. Há um filme de nome A Caminho da Fé, que um pastor, renomado pastor, está passando por um momento de crise de fé, porque ele exatamente fundamenta a sua ideia nesta questão do universalismo. Ele começa a acreditar de que a graça de Deus, o amor de Deus é tão grande que todas as pessoas do mundo serão salvas, independente dos erros, dos pecados, da conversão ou não. Um desfoque pleno e total. O autor diz assim, dizemos Salvador possível para todos os homens, para exatamente evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é Salvador possível a todos os homens, mas isto não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que afirma que se chama de universalismo é essa ideia de que a salvação ela é possível a todas as pessoas. Ela ensina que todos serão salvos, porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independente deles crerem ou não. Essa é a ideia de universalismo. E não é desta forma que o autor está nos conduzindo a acreditar. Muitos tentaram a dar este sentido a algumas declarações de Paulo. Por isso que tivemos um cuidado aqui na frase, segundo diz o autor. Paulo deixa claro que não há salvação compulsória. A ideia de salvação compulsória é uma salvação determinada por Deus como ser superior para que se cumpra independente da vontade ou dos atos do homem. E aqui o autor diz que Paulo deixa muito claro que não há salvação compulsória. Os homens devem querer, os homens devem desejar aceitar a salvação que Deus a todos oferece. Em 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 20, após dizer que Deus nos reconciliou consigo, ele pede que os homens aceitem a reconciliação. É necessário que o homem queira alcançar a salvação que lhe é oferecida por Cristo Jesus. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 13, Paulo diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, é necessário invocar o nome do Senhor. Invocar, segundo o autor, é mais do que recitar ou dizer o nome. É colocar-se sob o cuidado do nome. Aquele que se coloca sob o cuidado do nome, sobre todo o nome, será salvo. A salvação, ela é oferecida a todos os homens. Não há salvação indiscriminada de todos. Ela vem por causa da obra de Jesus. E ela é oferecida e deve ser aceita. Haverá salvos e não salvos no dia do juízo final, conforme Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 25, versos de 34 e 41. Tendo recebido o seu evangelho diretamente de Jesus, Paulo não entra em contradição com ele, ou seja, com o evangelho. Mas Paulo apenas ressoa, replica que o Salvador, aquilo que o Salvador lhe ensinou. Todos podem ser salvos, porque Jesus trouxe uma salvação universal. E Paulo a proclamou ao mundo não judeu. Ou seja, não era algo exclusivo para o judeu, mas era para todo aquele que nele crê. Concluindo a lição desta manhã, o autor nos desafia a fazermos uma reflexão. E ele faz-nos 3 colocações interessantes. E ele diz, o Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objetos da graça de Deus. Todos nós, indistintamente, somos pecadores. Todos nós somos objetos da graça de Deus. Todos nós fomos colocados diante de Deus como carentes e merecedores dessa graça e dessa salvação. E ela foi oferecida a todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê tem a salvação. Todo
aquele que confessar o meu nome será salvo. É a promessa do Senhor. Não há mérito e ninguém é melhor do que ninguém. A salvação é obra da graça. A salvação não é por causa ou por conta de ser judeu ou não. A salvação é resultado da graça. E era isso que Paulo estava pregoando. E é essa a mensagem da universalidade da obra de Cristo. Ela não é por mérito, ela não é exclusivista, ela é resultado da graça de Deus em Cristo Jesus. A segunda reflexão que o autor nos leva é que a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo senão por meio de Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra forma, não há nenhum outro meio pelo qual devamos ser salvos. E a terceira reflexão aqui ele nos leva é que precisamos lembrar que o tema central da pregação da Igreja de Cristo é Cristo crucificado. Cristo como o único meio para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós possamos, meus irmãos, pensar e refletir sobre essas verdades e que nós entendamos a universalidade da obra de Cristo e que nós possamos replicá-la a outros, para que outras pessoas também possam tomar o conhecimento da salvação e que outras pessoas sejam alcançadas por essa tão grande salvação. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque também fomos alcançados por essa tão grande salvação. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de também sermos instrumentos para levarmos esta salvação, o conhecimento desta salvação àqueles que ainda não o têm. Abençoa a tua igreja como tens abençoado. Guarda-nos, ó Deus, neste tempo de isolamento. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Logo mais estaremos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor. Que bom poder estar esse tempo juntos, cantando, servindo e adorando ao Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa desfrutar muitas bênçãos que Ele, o Senhor, tem para as nossas vidas. Logo mais estaremos mais uma vez enviando os irmãos no nosso culto de louvor, adoração ao Senhor, com muito cântico, muita adoração. Muitos irmãos estarão participando aqui conosco, cantando, louvando e adorando o nome do Senhor. Que esse tenha sido um tempo abençoador para a sua vida e que você possa sempre estar diante do Senhor agradecido pela salvação a qual você foi alcançado por Cristo Jesus. Gravamos sempre esse vídeo no intuito de alcançarmos os nossos irmãos, a Segunda Igreja Batista em Alcântara. Esse é o desejo do nosso coração. Mas também pedimos a Deus que, se de alguma forma esse vídeo chegou até você e essa boa palavra que foi estudada, cantada, falada aqui nessa manhã, possa também abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe e te dê um domingo abençoado.